Queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para essa aula abençoada da EBD Adelve. Amém? Deus abençoe você através desta aula. Hoje nós vamos estar falando da lição 8, o avivamento espiritual do mundo. Nós continuamos no primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém? Nós vamos estar aqui falando sobre o avivamento espiritual no mundo, tá? Então nós vamos ver aqui que o textual fala, e mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam, passar a nado, ribeiro pelo qual se podia passar. Esse é o texto que nós vamos conversar. A verdade prática fala somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Não é emocional, não é um movimento feito pelas nossas mãos, mas ele é movido pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Os objetivos da nossa lição são 3. O avivamento no tempo de Ezequiel. Como é que foi feito? De que maneira foi feito? Segundo, os grandes avivamentos no mundo. Como ocorreram, né? Terceiro, os avivamentos mudam o rumo da história. Com certeza. Por quê? Porque quem está no comando é o próprio Deus. Amém? A palavra-chave é despertamento. Despertamento. Tá? O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu, Deus, avivamentos em várias partes do mundo. Notadamente nos séculos 18, 19 e 20. Também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento espiritual. Cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel, capítulo 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. Tá? Primeiro, calamidade e restauração em Israel. A situação do povo não era boa daquela época de Ezequiel. E espiritualmente falando, com certeza não era boa. Parece os dias de hoje. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Lá em Ezequiel 6, do 3 a 5, 8, 1, do 9 a 4, nós encontramos o que estava ocorrendo na vida do povo de Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Então, nós estamos vivendo parecidamente no tempo de hoje. Há uma característica muito grande nos dias de hoje,
2023, sobre apostasia, tá? De forma tremenda. Então, esses dias necessitam de um real e verdadeiro avivamento que traga mudança radical de dentro para fora na nossa vida. Então, a palavra de Deus diz: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Lá em Ezequiel 36, 21 fala sobre isso. Então, quem agiu com misericórdia foi o próprio Deus. Tá? Então, a vontade de Deus era exterminar. Mas entrou um dos seus atributos, que é a misericórdia. A misericórdia dele, né? O profeta Jeremias, diante da calamidade que caiu sobre Jerusalém por causa da desobediência e apostasia do povo, afirmou o seguinte, lá em Lamentações 3:22, né? Diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí está uma resposta por que Deus não age de forma tão radical, né? Por causa da sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não deu a Israel o que eles mereciam. Nesse caso, destruição total. Ao invés disso, permitiu o seu juízo não para destruir o povo, e sim para conscientizá-lo de seus pecados, e através do arrependimento, restaurar sua posição ao lugar de comunhão. Isso aponta para um avivamento. Quer dizer, quando eu reconheço, né, quando a pessoa ou coletivamente reconhece que precisa de um arrependimento verdadeiro, genuíno. Isso é o que Deus quer. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então, irmão, há condição para que Deus mude o quadro na qual nós estamos inseridos, que é um quadro bem complicado, bem difícil. E é lógico que a gente vê aqui que o juízo de Deus, ele é real. Agora, vai caber a Deus decidir o que ele vai fazer, mediante uma atitude nossa de arrependimento. Amém? Segundo, o vale de osso seco. Essa era a condição real do povo de Israel, né? Estavam ali sem vida, sem nada. Isso é que o pecado traz, né? A apostasia traz, o pecado. Tudo que não agrada a Deus nos afasta de Deus. E é lógico que nós vamos nos distanciar daquilo que gera vida na nossa vida. Só quem gera vida e vida com abundância é o Senhor. E nós não podemos nos afastar do Senhor. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale dos ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Então, eu quero deixar claro aqui que só o Senhor pode avaliar 100% a condição da igreja local, da igreja mundial de Cristo, né? Só o Senhor pode avaliar. Só Ele sabe o que eu e você não sabemos. Só Ele sabe. E é Ele que avalia, tá? É Ele que avalia e traz a sentença. Para esse povo judeu, Deus ordenou a Ezequiel: profetiza sobre os ossos secos. Lá em Ezequiel 37, 4, 5 fala: havia uma promessa ali de um grande avivamento. 37, 3. Então, próprio Deus, Ele fala. E eu quero dizer para você que o que Deus fala, Ele tem um compromisso com o que Ele fala. Tá? Deus é verdadeiro. Eu
nós estamos sujeitos a errar, a mentir. Mas Deus não, Deus é verdadeiro. Ele é cumpridor de promessa. Ele é fiel para quem é fiel. Amém? Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei com ele, como ele me ordenou. Quem ordenou? Deus. Então a profecia não é por vontade humana, é por vontade divina. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Na Ezequiel 37:10 fala, era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Então, quando ele levou o profeta, o Espírito de Deus levou o profeta ao Vale dos Ossos Secos, ele fez uma pergunta. Porventura poderão viver esses ossos? O profeta, que é homem natural, né, foi cauteloso e prudente em responder. Porque ele sabia que só Deus poderia trazer uma resposta. Ali Deus mostrou a condição que estava o povo e a resposta que ele daria através do profeta dele. Amém? A visão que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltar a ser uma nação soberana, ou voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. As duas coisas, restauração política e espiritual, quer dizer, a coisa muda, a coisa melhora, quando o Senhor está no centro, no comando, realmente, de verdade, na vida de um povo, na vida de uma igreja. Sabemos que a restauração política de Israel já aconteceu em 14 de maio de 1948. Porém, a restauração espiritual só acontecerá no término da grande tribulação com a chegada do Messias, tá? Que virá salvar o seu povo, que clamou por ele. Então, irmão, quando a gente realmente se chega a Deus, se aproxima dele, coisas da parte de Deus vão acontecendo na nossa vida, para que o nome dele, sempre o nome dele seja glorificado. Apesar de ser um evento futuro, esse texto retrata um avivamento que por isso está sendo usado como base nessa lição de como Deus quer. Esse é o desejo de Deus. Realizar um avivamento no meio da sua igreja. O maior interessado em que a igreja cumpra a sua missão, a missão pela qual ela foi chamada, ela foi designada, a igreja do Senhor. O maior interessado que a igreja seja avivada é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja, né? O dono, o proprietário da igreja, que tem o seu legado, ele deseja que a igreja seja avivada. E ele deseja que a igreja seja usada. Não um pequeno grupo, mas a igreja. Amém? Segundo, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual media uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, né? E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. Ezequiel 47:3. A cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Tá? Ele já sentia mais distante do solo. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura, criação de peixes, né?
e daria vida em tudo por onde passasse. Irmão, é lindo. É lindo, é dele que vem a vida, é dele que vem a restauração. Não tem como, por mais que a gente tenha estratégia, né? Use estratégia, mas a gente sabe que a dependência total da igreja, do povo que chama pelo nome dele, é o Senhor. É o Senhor que faz, tá? É o Senhor que muda a condição miserável, a condição de penúria. É o Senhor. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Veja bem, um grande avivamento estava se aproximando. Mas para que ele aconteça de fato, é necessário, que realmente façamos conforme Deus quer. Deixemos os achismos, deixemos essas coisas que podem nos afastar e nos impedir de receber o que está chegando, porque está chegando. É tempo disso chegar, de uma forma coletiva, não individual, mas coletiva. É importante descrever aqui que quando Deus usa Ezequiel para falar dessas águas do capítulo 47, essa não é uma profecia falando da ação do Espírito Santo, como, por exemplo, acontece no livro de Joel. Porém, alguns, como é o caso do comentarista desta lição, fazem uma aplicação em forma de comparação, onde eles comparam a água que traz vida com a ação do Espírito Santo que traz vida. O Espírito Santo, ele traz uma mudança radical, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tudo que tiver amarrado, tudo que tiver preso, tudo que tiver morto, tudo que tiver, sem vida, ele vem e muda essa condição. É o Espírito Santo de Deus. Comentarista da lição usa uma aplicação com base na comparação e relaciona a profundidade que o profeta Ezequiel experimentou, o que pode ser experimentado através de ter uma vida cheia do Espírito Santo. É mudança, irmão. Pode acreditar que é mudança. É uma mudança que só ele pode fazer. Às vezes a gente não pode, mas ele pode. Às vezes a gente não tem condição, mas ele pode. Amém? João 7, 37 a 39, na versão ARC, diz, o 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Certo? Então você vê aí ele falando que vai acontecer após a sua partida. Né? Vai acontecer algo que só ele pode fazer. Mas a gente tem que crer nele, crer na sua palavra e buscar dele, se aproximar dele. Sinopese. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam que Deus pode avivar seu povo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer. Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. Como ocorre? No final, eu vou falar para você o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, numa cidade. Que eu recebi uma informação fresquinha, atual, 2023, mês de fevereiro, antes de terminar. O Senhor está soprando lá, naquela cidade, na vida de pessoas que querem, se disponibilizam a buscar e desejam e creem na presença do Senhor. Primeiro, na Europa, como foi?
Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica do povo de Israel. E no contexto das profecias de Ezequiel 37, 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente europeu. Viu, irmão? E isso precisa urgentemente. Deus tem os seus métodos para fazer as pessoas chegarem perto dele. Deus tem as suas didáticas para fazer com que a gente chegue perto dele. Amém? Primeiro, na Alemanha, isso no continente europeu. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf, ou Zinzendorf, né, liderou os moravios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Só acontece missões mundiais quando antecipadamente ocorre um avivamento. Amém? Então, irmão, você vê aqui pessoas que começam a orar, começam a buscar o Senhor, e o Senhor começa a soprar sobre eles, para que eles cumpram a missão, tá? Primeiro o avivamento, depois a missão. Porque o avivamento te dá coragem, ousadia, amém? E muitas coisas que você nem imagina. Iniciado na Alemanha no século XVIII, o movimento de oração continua 24 horas, chamado Moravianos. Durou por quase 100 anos, olha aí, irmão. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Tá? A resposta de quem? De Deus. Moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Viu, irmão? Não é de um grupo. Não é de um grupo. É o grupo de evangelista. Não, é de toda a igreja. A missão é para a igreja, tá? Então, a igreja ela vai cumprir a missão se ela estiver debaixo de um avivamento feito genuinamente pelo Senhor. Amém? Nós temos um relato de uma história de amor de Deus. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O agricultor era ateu, não acreditava em Deus. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Jesus. Esses 2 jovens avivados fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Quer dizer, o ateu, agricultor, falou que o evangelho era sem sentido. Entendeu? E aí, o que ocorre? Então, eles voltaram a orar. Preste atenção como a oração direcionada, focada, não nos nossos interesses, por mais que a gente tenha necessidades, mas no interesse do reino de Deus. E fizeram uma nova proposta. Primeiro eles falaram lá: e se fôssemos a ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custearem a sua viagem.
Presta atenção, irmão. Olha como o evangelho ele é lindo e poderoso. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos quando o navio tomou certa distância. Eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Oh! É forte, hein? Segundo, na Europa, na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley, né? George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Lá era ateu, nunca ouviu falar de Jesus. Aqui é o formalismo, aquela coisa cheia de formalidade, aqueles invencionismos, sabe? Do ser humano, que o ser humano gosta. Buscaram o poder de Deus e pregaram contra o formalismo sem poder das igrejas daquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Viu, irmão? Quer dizer, eles foram na contramão daquilo que aquela igreja local vivia. Tá? Foram na contramão. O livro de apoio, na página 88, afirma o seguinte sobre esses homens. Os irmãos Wesley foram notáveis exemplos de vida em comunhão com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da igreja anglicana, formalista e sem poder, e pôs-se a pregar o retorno à vida empossada do Novo Testamento. Reuniu jovens na faculdade chamado de o Clube Santo, dedicavam-se a uma vida de devoção e santificação, não eram bem vistos pelos demais crentes. Claro, o crente que quer avivamento, ele vai buscar avivamento. O crente que não quer avivamento vai continuar na mesmice. Entendeu, irmão? Quem quer avivamento, ele busca avivamento. Ele vem para as orações, ele vai para as consagrações, ele vai para as vigílias. Porque ele quer mais de Deus. Para quê? Para executar a missão de Deus. Amém? Eles não eram bem vistos. O ela andava 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de Cristo. Viajou à Irlanda 42 vezes e 22 vezes à Escócia para pregar o Evangelho. Tá? Então, irmão, nós vimos aqui homens e mulheres, jovens, adolescentes, como tem um adolescente aqui no país de Gales, chamado Evan Robert, um adolescente de 13 anos. Então, para Deus manifestar avivamento, não tem rótulo, não tem cor, né? Não importa se é homem ou mulher, não importa se tem escolaridade, se não tem, certo? Então a gente vê que quem se move na direção certa, recebe da parte de Deus. Amém? A sua pregação era bíblica e conservadora por excelência, porque era bíblica. Falava sobre santidade, separação, boas relações familiares, aversão aos vícios e ao desregramento, devassidão. Aos 37 anos, depois de ter estudado nos Estados Unidos, voltou à Inglaterra e tornou-se pregador fervoroso. Pregava às 5 horas da madrugada aos trabalhadores que iam para as fábricas. George Whitefield, amigo dos Wesley, também pregador cheio do Espírito Santo. A história da igreja não afirma que eles falavam em línguas, mas sim que eram grandemente avivados e contribuíram para uma busca maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas que vivia de modo frio, letárgico e sem unção. É sério, irmão. Amém? No país de Gales, a gente já falou desse jovem. Esse jovem se reunia com quem queria orar, se separava, se santificava. Ele queria ser melhor do que os outros? Não. Ele queria Deus, né? E eu creio que é o Espírito Santo despertando uma geração
tá? A geração que está aí e a geração próxima para receber de Deus e para cumprir a missão de Deus, tá? Esse jovem Eves Robinson foi no país de Gales, tá? Então, entre todos esses relatos de avivamento na Europa, Deus levantou pessoas por onde esses avivamentos começaram. Para sermos um instrumento de Deus, é preciso cultivar relacionamento com Ele. Não existe avivamento sem relacionamento com Deus. Sem separação, sem santificação, sem oração, sem jejum, sem quebrantamento. Não existe. Existem muitos que querem ser usados por Deus, mas poucos que desejam ver vidas transformadas. Deus não quer usar pessoas apenas para que essas pessoas sejam conhecidas como alguém que Deus usa. Ele quer nos usar para que vidas sejam alcançadas e outras edificadas. Segundo item, nos Estados Unidos, né? Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison, né? Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento. Teve grande influência do G. Campbell Morgan, do movimento da vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. A igreja morna vai ser vomitada. Então, que nós estejamos incluídos na igreja viva. A igreja que vai ser arrebatada é a viva, não é a morna, tá? É a que tem relacionamento com Deus, a que tem busca azeite e tem reserva. Amém? 3. Raízes do avivamento pentecostal. Essas são as raízes. No ano de 1900, Charlie Fox Palmer, obreiro leigo, não era evangelista, missionário, pastor, não. Nem dia nem nada. Pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, com o propósito de preparar o obreiro leigo para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. A gente tem incentivado a classe da EBD a ler o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Estamos incansavelmente para ler o livro. Leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos na sua devocional. Em 1901, em Austin, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Seymour, tá? Lembra do Seymour? Seymour pertence a um grupo de santidade olinense. Foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Você é herdeiro desse movimento. Você é herdeiro desse movimento. Lá nesse movimento estavam Daniel Bergnavinger. E lá eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. E lá o Senhor deu a direção para eles, aonde é para eles irem. E eles foram, sob a direção do Espírito Santo. Vieram para o Brasil e foram para lá em Belém do Pará. Vamos continuar. Amém? Em 1906, Seymour se transferiu para Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, no Bonnie Street. 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava mais a todos. Por quê? Porque tinha a essência do Espírito Santo. Irmão, aonde tem a essência do Espírito Santo, você não precisa fazer mais nada. Ele traz. Ele traz. Ele conduz as pessoas. Tá? Quem é que atraía as pessoas a Jesus? A essência. É a essência. Amém? Atraía as pessoas. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa,
312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Irmão, esse impacto salvou jornalistas que eram ateus, viu? Salvou empresários, e esse avivamento ele fez algo tremendo. Deus faz na política e Deus faz na vida espiritual. Grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Há pouco tempo eu recebi uma informação que está acontecendo numa cidade dos Estados Unidos, que pessoas estavam se reunindo de forma informal para orar e para ler a Bíblia, para adorar o Senhor, e ali o Senhor derramando o poder. E o lugar começou a ficar pouco, pequeno espaço, tá? Então, irmão, essa é nova. O avivamento muda a história. Primeiro impacto no mundo. E consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na agricultura. A maldição sai e a bênção chega, tá? Profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, que no Brasil tem também, né? Infelizmente, nós temos igreja que tem pessoas que são racistas, não foram transformadas. Porque quando o evangelho ele entra, ele tira isso. Amém? A igreja é única. É formada por várias nações, várias tribos. Então não tem como a gente que nasceu de novo, passou pelo novo nascimento, foi avivado, continuar a mesma coisa. Ó, do racismo naquela nação, mesmo entre as igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas do século de conflitos raciais. O nosso irmão Seymour passou por isso. Ele assistiu o culto. Os brancos da igreja tradicional não deixavam ele assistir dentro, ele assistia no corredor. É triste, né? Vítima do século de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em língua estranha e alegrando-se no espírito. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. É verdade, irmão. E aquelas pessoas falavam em línguas. Aí é outro assunto. Segundo, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo o avivamento, os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas. Isso aí. Mas infelizmente não perduraram. Quer dizer, não preservaram o que receberam, né? Em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus concessores não tiveram o mesmo impacto em manter o fogo aceso. Provérbios capítulo 26, ele diz algo profundo para nós aqui, né? Vamos ler? Provérbios capítulo 26, versículo 20. Olha o que diz aqui na versão, na linguagem de hoje. Ou que se esquenta num dia de frio tirando roupa, tá? Cantar para quem está triste, como esfregar sal numa ferida. Então, irmão, a gente vê como Deus, ele trabalha na nossa vida. Amém? Como ele trabalha. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de Willie Seymour, né, é o mesmo. Não mudou. O único que não muda é Deus, irmão. Às vezes nós mudamos, mas Deus não muda. E ele está nos convidando, nos convocando a se aproximar mais dele. Ele não mudou, mas do que nunca precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus. A gente precisa de Deus, sentir os seus tempos,
para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo de Deus deseja avivar o seu povo. O Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres que se colocam diante dele como instrumento do avivamento. A Europa foi pré-cristã, depois se tornou um continente cristão onde houve avivamentos históricos. Nas suas nações hoje, a Europa é pós-cristã. Catedrais enormes que reuniram milhares de pessoas em grande avivamento hoje são ossos secos, transformadas em bares, danceterias, museus e até mesmo em templos de outras religiões. Os sucessos dos avivalistas esfriaram-se. Os sucessores, né? Acomodaram-se. Deus não quer que você se acomode. Amém? E os lares cristãos desprezaram o culto doméstico. Ai, eu sou fruto de culto doméstico. Amém, irmão? E quando eu viajo, vou com os meus, chamo para fazer o culto doméstico. E os filhos desviaram-se de Deus. Essa história repete-se inclusive no Brasil, onde a maioria dos crentes não faz o culto doméstico e nem se interessa pela leitura da Bíblia. O que é preciso para permanecer avivados? Quando lemos a biografia de Adoniram Judson, que foi um missionário que padeceu muito para cumprir o chamado do Senhor, descobrimos que seu êxito, em primeiro lugar, não foi produto dos seus talentos ou força de vontade. Não é. O avivamento não é talentos nem força de vontade, tá? Ao invés disso, é relatado que ele passava diariamente horas a fio de noite e de madrugada em íntima comunhão com Deus em oração. Qual foi então o mistério do incrível êxito dos heróis da fé da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que esses homens observavam durante a sua trajetória. Então a gente tem que ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Firmeza e constância. Firmeza e constância. Amém? Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, cultural, político e econômico, tá? Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança e fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que isso aconteça na nossa vida. Que o Espírito Santo sopre o verdadeiro avivamento abundantemente sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz. Não esqueça, a nossa vitória, ela vem do alto. Amém? Um abraço. Fica na paz do Senhor.